Então, como a gente já viu isso várias vezes, é, o dinheiro ele é a convenção mais... peraí, deixa eu ver o que a Luana coloca, né? Eu vi um TED sobre isso, como o dinheiro é fator de autoconhecimento, pode ser ilustrativo. Depois ela joga no grupo. Então, o dinheiro é a maior convenção, parece que é a convenção mais forte que a gente tem, cultural, social, porque muita gente acredita no dinheiro fortemente, então por isso que a convenção fica tão forte. Acho que o Harari tem também no livro algum momento que ele fala dessa convenção. Aliás, eu acho que foi dele que eu ouvi dizer isso: se vai um terrorista e destrói os Estados Unidos, ele não vai destruir os dólares. Os dólares ele salva porque ele acredita, como todo mundo acredita, né? Eu tive uma experiência, a gente foi viajar e aí nessa viagem a gente teve que trocar reais por euros. Na verdade, eu recebi lá porque eu trabalhei lá em Portugal e aí, enfim, a gente estava com aquele montante de dinheiro e no começo a gente fazia a conversão, né, para ver quanto que está custando tal coisa. E depois eu vi que era uma grande ilusão, porque e se tivesse uma mudança drástica desse dinheiro do euro no Brasil, como já teve uma vez do real, né? E se de repente o euro, que naquele momento acho que custava quase R$ 5, ele passasse a 1 por 1. Qual que seria a nossa relação com aquele dinheiro se a gente tivesse com dinheiro que valeria muito menos no câmbio, né? Ou se desse uma super explosão e valesse 10, será que a gente pararia a viagem para trazer esse dinheiro de volta, para transformar em real e ter um grande lucro, né? Quer dizer, aí depois disso, a gente parou de traduzir e gastou o dinheiro conforme era necessário e parou de fazer a conversão. Porque realmente é uma ilusão, porém é uma ilusão que funciona tão bem que é difícil a gente deixar de ter essa ilusão, porque funciona muito bem a ilusão do dinheiro. Ela te dá a sensação de poder, ela te dá a sensação de realização, né? Então, a Luana está colocando, né, que uma amiga dela disse: quem converte não se diverte. É uma frase pronta, assim, e a gente optou por não ir para essa frase, porque a gente não estava lá para se divertir, a gente estava lá para ter uma experiência de vida. E então a coisa do câmbio era realmente para ter uma responsabilidade, uma noção daquilo. E na verdade a gente acabou se divertindo muito porque para o que a gente estava fazendo na Europa, que era comendo e bebendo, estava bem barato a Europa para a gente. Então é uma é uma ilusão tão grande que funciona tanto, assim, imputar dinheiro. Dinheiro, ela tem base válida, né? Como diz na vacuidade, dinheiro tem base válida para imputar um valor muito grande. Então, realmente, é muito difícil a gente se livrar disso. E a gente vai ver culturas, por exemplo, o meu pai, que vem da cultura portuguesa, dinheiro no banco, dinheiro na mão não vale nada. O que realmente vale é comprar terra, é ter propriedade, isso que realmente vale. Então, na cultura portuguesa, pelo menos a do meu pai, isso é muito forte. Em outras, o que importa é ter o dinheiro embaixo da cama, em outros, o que importa é entrar com dinheiro na bolsa. Então, vai ter a variação da maneira de usar esse dinheiro, mas ninguém nega o dinheiro. Então, sendo assim, é realmente, como ontem alguém falou para a Cuca, acho que a Luana, né? Existem crenças que são tão fortes que é difícil da gente transmutar. E o dinheiro é uma crença muito forte. Então, eu não começaria transmutando, eu começaria neutralizando.
Ontem a Cuca trouxe as sensações agradável, desagradável, neutro. E anteontem a gente trabalhou com uma coisa análoga. Aliado, antagonista ou neutro. Quando é aliado, você se sente fortalecido. Quando é antagonista, você cresce. E neutralizar pode ser que você não esteja atento àquilo ainda, ou pode ser o lugar que você coloca as coisas para não ficar gastando energia no aliado ou no antagonista, porque o excesso de tempo recebendo aliados, vivendo entre aliados, ou vivendo entre antagonistas, começa a esvair a nossa energia. E a neutralidade equilibra isso, né? Mas a neutralidade pode ser uma coisa que eu não esteja atenta também. Algo em mim que não despertou e fora de mim tá, eu fico desatenta àquilo. Então vamos lá. A gente vai neutralizar um pouco a força do dinheiro, sem desmerecer, sem tirar dele a relação, né? Porque também não adianta a gente ficar de mal com dinheiro, a gente achar que dinheiro... Tem uma crença entre os artistas, é muito forte, tem uma crença que dinheiro estraga, que dinheiro tira a criatividade, que dinheiro corrompe. Então, são muitas crenças. E não vamos passar de uma crença para outra, como se fosse neutralizar, porque não é assim que a gente neutraliza. A gente neutraliza com a coisa em si. Percebendo que a vacuidade ajuda a neutralizar bastante, porque a gente percebe o vazio da coisa. Então, vamos neutralizar um pouco e aí a gente vê como a gente percebe. Cada um entra em contato com a sua crença pessoal, a gente tem uma crença geral de dinheiro e cada um tem uma crença pessoal. Entre em contato com a sua crença pessoal, sabendo qual é a sua sensação quando você recebe dinheiro e qual é a sua sensação quando te falta dinheiro, que também é uma crença, né? Mas qual a sua... Eu lembro quando eu fazia a formação da técnica, Alexander, eu ia fazer assistência para uma professora muito importante lá em Londres, uma senhorinha que se formou com o próprio Alexander, uma mulher encantadora, bem pequenininha assim, e eu acompanhava ela nas aulas. E eu comecei a achar muito interessante como, para ela, a hora de receber o dinheiro, porque com a técnica você dá uma sessão ali e você recebe na hora aquele dinheiro. Pelo menos lá em Londres era assim. E era difícil para ela, era um drama cada vez que um aluno pagava, principalmente se fosse homem. E ela dava aula o dia inteiro, e a maioria dos alunos eram homens. Então, era um sacrifício constante para ela. E acabando a aula, eu já via que ela ia ficando tensa na hora de receber também. E aí eu perguntei, me atrevi a perguntar qual que era a questão, e ela diz, eu me sinto uma prostituta. A hora que um homem me dá o dinheiro, eu me sinto, tá me pagando, né? Tá pagando, o homem pagando uma mulher, para que é, né? Ali ela esquecia completamente o envolvimento da técnica Alexander e sentia, eu fiz um favor ali, estou recebendo. E aí eu criei ali um sistema para ela, de pôr um envelope, de pôr numa caixa, e a pessoa vai lá e paga, né? E ela sai desse... E ela falou, como é que eu não pensei nisso antes, né? Porque quando a gente está muito perto do problema, também a gente não pensa muito em sair dele, é mais difícil. Mas, enfim, cada um pensa qual é a sua crença pessoal. Se você se sente se prostituindo, se você se sente corrompendo, se você sente medo do dinheiro. O que você sente quando entra dinheiro, quando você recebe o dinheiro, ou o que você sente quando você faz alguma coisa de graça e não recebe dinheiro, ou o que você sente quando você não tem dinheiro. Qual é a sua crença pessoal? E aí diz aqui para gente trabalhar
concretamente com isso? Qual a sua crença pessoal em relação ao dinheiro? Eu me sinto segura. É uma sensação de segurança ter dinheiro. Quando eu trabalho de graça, eu trabalho muito de graça, eu gosto. Mas eu percebo que no fundo tem uma coisa assim, se eu estou dando de graça, ninguém pode também exigir. Então, tem essa coisa de, estou dando. Eu faço muito trabalho de graça, assim, eu gosto de trabalhar de graça, mas eu percebo que tem uma coisa, então tá bem, eu não sou tão responsável, ninguém pode julgar meu trabalho que eu estou dando de graça. Acho que são duas crenças bem comuns, né? Eu tenho. E eu tenho mente de pobre. Sabe o que é mente de pobre? É horrível, mente de pobre é assim, tudo você vai ver, será que eu posso? Será que eu posso? É que eu nunca tive dinheiro, agora eu tenho. Então guardei aquela mentalidade de pobre. Em vez de usufruir, gastar, me divertir, eu seguro um pouco, que está ligada à crença de que o dinheiro me dá segurança. Mas eu sei que nada disso tem a ver com nada, por isso que é uma crença mesmo, mas ela funciona. A Coca tocou em pontos bem comuns, todo mundo vai se identificar aqui com esses pontos, né? Alguém mais tem alguma outra crença específica? Bom dia. Posso? Ana? Sim. Eu sinto que tenho que me esforçar imenso quando recebo dinheiro. Tenho que fazer assim um esforço sobre... muito, muito, muito. Pronto, é essa sensação, é assim, é logo a dominante, é essa. Tenho que fazer. Pronto. Essa é uma delas. Sim, que também é uma crença bem comum, né? Dinheiro vem com esforço. Dinheiro que entra fácil vai embora fácil. Eu posso falar da minha, porque como eu sempre mudei muito de atividade, de emprego, eu sempre, a impressão que tem é, quando eu recebo, é que parece que eu não estou na altura daquele salário. Parece que assim, poxa, eu devia saber muito mais. Parece que eu nunca estou pronta o suficiente. E não sei se isso também vem por causa de muita mudança. Uma hora eu tô numa coisa, outra hora eu tô noutra, porque eu sou muito curiosa. Um pouco porque eu sou curiosa, outro pouco porque a vida vai, né, mexendo com esses caminhos. Mas como eu já tenho pensado nisso há mais tempo, me vem uma crença muito forte de não merecimento em muitos deles. Tipo assim, eu acho que eu não sei se eu tô, ainda tenho muito a aprender nessa área, então o que vier para mim tá bom. Seria uma coisa assim. Agradeço, acho super ótimo. Eu me vejo muito na Cuca, assim. Para mim é segurança o que me vem quando eu tenho. E quando eu não. E é um valor específico, Cuca. Não é assim também qualquer dinheiro, não, sabe? Não é qualquer coisa que me deixe segura. Mas eu penso assim que, quando a Ana falou, mas entra em contato também quando você se sente não tendo, me veio um desconforto bem grande, assim, uma sensação de. E agora? Desamparo, sabe? Não ter nem pro básico, me dá um certo. Eu nem sei dizer que sentimento é esse, mas deu uma apertada aqui. Oi, bom dia. Fala, Ana, fala. Não, eu só ia falar o que a Roberta escreveu. Pode falar você primeiro. São muitas crenças mesmo, assim. E tem uma crença de quando tem dinheiro, e aí, igual a Luana falou, se é muito dinheiro, alguma coisa que tem algum significado maior da mente de pobre, né? Que eu também me identifico. É a coisa de um poder, parece um poder, né? Eu tenho um poder de resolver, eu tenho um poder de fazer, eu tenho um poder de solucionar, eu tenho um poder, é algo meio... E esse poder, ele não é muito confortável, é como se o dinheiro trouxesse essa crença de... Ele é malzinho, né? Ele tem... E a falta dele é uma total incompetência, assim, é como se... traz a sensação de incompetência, você é uma incompetente, né? Você não tem
capacidades, né? Eram essas duas mais fortes que vieram. Na verdade, só para complementar, quando eu pensei na falta, como eu já tenho feito esse trabalho do dinheiro há mais tempo, até por questões que na minha vida eu tive que fazer, porque eu tive uma transformação de carreira muito grande, assim, eu já fiz essa girada de chave de, cara, eu não fico sem dinheiro, porque trabalho sempre vai ter. Eu não preciso trabalhar na minha área, até porque hoje eu já não trabalho mais na minha área. Então, aquilo que a Ana falou, cara, nem que seja faxina, ou um serviço, ou caseiro, e eu acho que isso me ajudou muito. Entender que não existe emprego, existe trabalho, e trabalho sempre vai haver se a gente estiver disponível para fazer o que as pessoas estiverem necessitando, isso me deixou numa tranquilidade muito grande. Você ia falar, Mariana? Ei. Ana, tá me ouvindo? É um pouco diferente, assim. O não ter dinheiro me vem uma sensação de ser cuidada. É como se quando eu não tivesse, venha a segurança, assim, que alguém vai cuidar de mim. E isso veio muito forte, assim, que é como se quando eu tivesse dinheiro eu pudesse ir, ser livre, mas eu quero ser cuidada. E esse é uma que tem a ver, eu acho que a dissociação de trabalho e dinheiro, porque é como se o meu trabalho valesse mais do que dinheiro. Então, o que eu faço todo dia. Então, eu sinto uma coisa de dissociar mesmo as duas coisas, como se o meu trabalho tivesse mais valor quando não tem dinheiro envolvido. E isso acaba criando uma relação de prisão, assim, né? O peito tá pulsando, entrando em contato com isso. Sim, uma relação de prisão e liberdade, mas ao contrário, não é como se eu tivesse dinheiro. É quando eu não tenho que eu tô confortável. E isso acaba fechando o fluxo, assim, né, da entrada e saída, como se eu tivesse acolhida quentinho, quando eu não tenho. Olha, muito interessante. É comum também, apesar de ser menos comum essa, mas também é comum não querer ganhar dinheiro para poder conheço um tanto de gente assim também. A Roberta colocou ela tem um mix de feeling e segurança, medo de gastar, medo de falta, mente de pobre, não me sinto merecedora, ou penso que todo mundo ganha dinheiro fácil e eu não sei ganhar. E a Luana também se vê como a Roberta. São crenças culturais, então a gente vai cruzar muitas crenças e vai ter algumas específicas, né? Como a da Mariana. Alguém mais consegue reconhecer a sua crença em relação a dinheiro? Ou a falta de? Complementar mais um pouco. Desculpa, Danilo, só para complementar o que eu falei agora que a Roberta disse, né? Dá a impressão de que todo mundo ganha dinheiro. Algumas pessoas ganham dinheiro muito fácil, e a gente já me vi muito nessa crença, mas eu descobri também que muito tem assim que, como eu trabalhei também já em grandes empresas, a minha crença de não querer tanto dinheiro dinheiro te tira o prazer da vida, vai me deixar longe da minha família, vai me tirar tempo livre para eu fazer as coisas que eu gosto. Então, assim, eu penso que essa é uma crença muito que me atrapalha, que, tipo, para mim não está relacionado ganhar uma grande soma de dinheiro e fazer as coisas que eu quero, ter tempo livre para mim, ter uma vida pessoal e relacional compatível. Eu vejo isso muito em mim também. Além do que todo mundo já disse, para mim vem uma coisa que é até de família, né? O medo da velhice, né? Se eu ficar velho e não conseguir trabalhar tanto quanto antes e se eu precisar, né, do dinheiro, então problemas de saúde, então eu me preocupo muito com o futuro, principalmente, né?
de uma hora eu não consigo mais trabalhar e eu também não ter dinheiro mais. Então, eu tenho essa coisa do controle, de guardar, de tomar cuidado. E além de tudo que todo mundo falou, assim, essa coisa do valor também, como é que eu coloco um valor no meu trabalho? Quando eu recebo, eu fico na expectativa, será que esse dinheiro valeu o trabalho que eu fiz com aquela pessoa? Quando eu adoro trabalhar de graça por conta disso também, porque a pessoa não pode me cobrar de nada, porque eu estou fazendo um favor e tá tudo certo. Então, todas as crenças mexeram muito comigo também. Alguém mais quer colocar alguma crença específica para a gente neutralizar? Para mim, posso falar, Ana? Pode. Para mim vem muito um medo de faltar o dinheiro, né, quando eu recebo, então eu tento guardar o máximo. E a sensação, quando falta dinheiro, é um desconforto, um desespero mesmo, e eu acho que um pouco de uma outra forma da Mariana, um medo de ser cuidada, sabe? Porque esse cuidado vem com uma insegurança, né? E a gente eu teria que me adaptar a esses cuidados nas condições da outra pessoa, então isso também me dá um certo receio. É isso que veio. Claro. Cria uma dependência, né? Aí depende da experiência que você tem com o cuidador, né? O preço que isso te custa. Vamos pensar então, porque eu perguntei, né, qual é a nossa relação com o dinheiro, as nossas crenças com o dinheiro, e vamos começar a neutralizar, vamos pensar para que serve o nosso dinheiro, assim, para que serve, o que a gente faz com o nosso dinheiro. De uma maneira geral, o nosso dinheiro nos leva a ter acesso à comida, moradia, vestimenta, férias, passeios, experiências. Então, o dinheiro nos leva a ter acesso. Mas raramente, quando a gente pensa em dinheiro, a primeira coisa que vem na cabeça da gente são os acessos reais e concretos. De uma maneira geral, quando a gente pensa em dinheiro, a gente pensa naqueles acessos que pode ser que um dia a gente nunca tenha. Por exemplo, vou ter acesso a tratamento médico e pode ser que eu nunca fique doente. Vou ter acesso à velhice e pode ser que eu nunca envelheça. Vou ter acesso... Então, a gente tem uma defasagem de tempo, né, em relação ao acesso que o dinheiro nos dá. Então, pensa um pouco, qual é o acesso, atrás de que acesso você está através do dinheiro. E também essa é uma crença forte. Eu lembro de um amigo que ele largou tudo para viajar pelo mundo, por essas fazendas orgânicas. E aí ele estava explicando para a mãe dele que ele ia trocar trabalho por comida, estadia e essa experiência, né? E a mãe dele falou, me diz qual é a diferença entre isso e escravidão, que troca trabalho por comida e moradia. Então, para ele o que estava sendo um processo de luxo, né? Trabalhar em fazendas orgânicas, aprender o manejo, conviver com essas pessoas e não ter que pagar nada, a mãe dele ouviu essa história e falou, bom, não vejo diferença em escravidão e essa experiência. Então, também é uma crença muito forte ao acesso. Alguém me mostrou também uma vez um vídeo daquele homem do Rio de Janeiro, não vou lembrar o nome dele agora, mas que saiu de casa, né? Foi viajar pelo Brasil e ele disse que ele pedia dinheiro, ele pedia comida nas portas e aí ele resolveu trabalhar, vender, fazer uma obra de arte, fazer um desenho, fazer uma pintura e vender, porque ele queria escolher o que comer, ele não queria mais comer o que davam para ele, né? Então, são pensamentos que estão diretamente ligados ao acesso. O dinheiro para quê, né?
Então, pensa qual é a sua necessidade, qual é o acesso, por que você quer dinheiro? Para ter o quê? Veja se você consegue compartilhar um pouco disso. Dinheiro para quê? E nem a Luana coloca aqui, né? Dinheiro para garantir meu futuro. Essa é uma associação muito comum de um acesso que você não tem, de um acesso fantasioso, que é o futuro, né? Bom, vou na sinceridade. Eu sou muito coerente com a mente de pobre que eu descobri que eu tenho. Então, faz pouco tempo que eu tenho mais dinheiro. Assim. Então, para mim, por exemplo, eu acabei de comprar, confesso para vocês, uma máquina de fazer pão. Então, para mim, o dinheiro ainda são coisas assim muito ridículas, uma máquina de fazer pão. Daí eu fiz um rodízio de liquidificador, porque o do meu filho é muito ruim, a moça que trabalha com a minha mãe não tem nenhum, e eu comprei um liquidificador que eu não preciso, com um copo de vidro, para poder dar o meu para o meu filho. Eu faço umas brincadeiras assim, completamente ridículas. Adoro comprar roupa, então dinheiro, mas mesmo assim eu não compro, mas de vez em quando eu compro, assim, gasto dinheiro. São coisas muito ridículas. De quem tem dinheiro há pouco tempo, eu não penso em viajar, gastar dinheiro com isso, com aquilo. É um panorama bem medíocre, assim, o meu, bem restrito, assim, eu gasto em coisas restritas. Estou na sinceridade. Claro, é bem coerente com a mente né, com essa mente de pobre que você falou. Quem mais consegue falar sobre qual é o seu dinheiro te traz que tipo de acesso? Ou que acesso você deseja ter quando você pensa em dinheiro? Eu acho que eu tenho vergonha de falar, mas acho que eu sou ao contrário da Cuca, assim. Eu tenho muita vontade de viajar, conhecer o mundo. Então, eu tenho muito essa vontade, assim, de ir para o mundo, viajar, e isso precisa de muito dinheiro para poder viajar para outros países. Sobre o cotidiano, claro, além das necessidades básicas, porque isso daí eu também não ligo muito, não, assim. Não sou de restaurante, de comprar roupa. Inclusive, roupa eu só ganho porque eu não gosto de comprar. Então, essas coisas simples, assim, claro, cursos, eu adoro cursos também, né, que isso custa bastante dinheiro. Mas fora cursos e viajar, que é muita coisa já, né, e é o que eu planejo, pelo menos, né, e aí eu acho que eu não tenho muito essa mente de pobre nesse caso, eu acho que eu tenho sempre essa coisa de querer Mas, mais. Danilo, me permite? Eu viajei pelo mundo inteiro. Morei nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, e nunca tive nenhum dinheiro. Então, viajar não depende de dinheiro, depende de outras circunstâncias, às vezes o Guto viaja pelo Brasil todo, pela América Latina toda, sem nenhum dinheiro. Então, viajar não depende de dinheiro. Só uma observação, só para você pensar, não é exatamente dinheiro. Pode ser que com muito dinheiro você faça um cruzeiro, possa viajar, mas não depende de dinheiro, depende de outros fatores. E é pior ainda. Não, é pior ainda, porque o que a Cuca falou é isso mesmo. E o pior é que quando você tiver dinheiro para viajar, com a sua crença da velhice, de que você não vai viajar. Porque como é que você vai gastar aquele dinheiro em viagem se você vai ficar velho e aí não vai ter esse dinheiro, né? Então ainda é pior, porque o dinheiro não vai nem servir para satisfazer o que realmente satisfaz, porque tem outra crença em cima disso. Reconhece isso? Totalmente, é o que acontece muito comigo, assim, muito, muito mesmo. É muito difícil viajar, porque aí, né, você guarda um pouco, aí você tem medo de gastar. Já fiz uma loucura, assim, mas com muito medo mesmo. E sobre essa história de não precisar de dinheiro para viajar, ainda não, a minha mente não conseguiu entender, mas eu vou meditar muito, que eu gostei muito da ideia. Quero já.
A gente precisa da Cuca para dar um encontro só de nos ensinar como é que a gente viaja sem dinheiro. Mas é engraçado que essa crença do viajar sem dinheiro, ela meio que... É engraçado, ainda é um pouco forte, mas eu tive a experiência também, ao contrário, eu recebi dinheiro para viajar. Porque em algum momento da minha vida eu entrei numa empresa que era multinacional que me mandou para fazer treinamentos fora do país. Nunca imaginei que isso pudesse acontecer comigo. Foi uma coisa que aconteceu até quando eu já nem esperava mais acontecer. E aí, é engraçado como a gente passa pelas experiências e depois, sei lá, nem sempre elas ficam registradas. Muito tempo depois, fazendo essa questão, eu posso dizer que ainda tem um pouco do que o Danilo fala, de que para viajar a gente precisa de dinheiro. Talvez isso é uma crença que está muito arraigada lá atrás. Eu olho para trás e falo, não, mas espera aí, já aconteceu comigo de eu não precisar nem só não gastar dinheiro, mas receber dinheiro para viajar. Então, é muito interessante essas coisas quando vou trocando mesmo. É tão surpreendente a crença que outro dia teve uma moça aqui, uma moça linda, jovem, tem nem 30 anos, eu acredito, mora em São Francisco porque ela trabalha numa empresa lá e a empresa que ela trabalha paga muito bem, ela tem um cargo alto ali, paga muito bem para ela morar em São Francisco, para ela viajar por todos os festivais de música pelo mundo, porque ela é a responsável por promover uma marca de uma bebida. Então, ela tem passe livre para todos os festivais de música do mundo, ela ganha muito bem para isso, e ela está ali coordenando uma equipe que promove uma bebida. E ela estava muito insatisfeita. E o mais difícil, eu estava cansadíssima, não queria mais aquilo, estava muito triste. Ela disse que na última reunião por telefone ela só chorava. E o mais difícil é como é que ela vai largar um emprego que todo jovem gostaria de ter. Como é que ela... Então, piora a situação, porque ela não pode só simplesmente largar esse trabalho, ela ainda tem que lidar com essa situação, que sou louca, né? Então, é só para a gente ver que nível vai a crença em relação à fantasia do que a gente quer com dinheiro, né? Mariana, você queria falar? Não, peraí. Não, essa coisa do ir e vir, assim, o dinheiro dá essa possibilidade de movimento, e aí eu percebi que dialoga com a coisa da segurança. A segurança que você está parado, né? Você tem que estar quietinho, assim. Então, nessa relação de conforto e desconforto, mas o desconforto é fluxo, é movimento. Então, esse ter e não ter, tá conversando com esse lugar, assim, também, junto com a crença da segurança, de guardar. A Ana perguntou o que a gente gostaria de ter com o dinheiro, né? Para que a gente quer dinheiro? Para conseguir o quê? E aí me veio para mim assim, eu queria ter uma quantidade X de dinheiro para não ter mais que me preocupar com dinheiro e trabalhar com qualquer coisa. E aí trabalhar só com coisas que eu sinta que façam sentido. De alguma maneira ou de outra eu já tenho feito isso. Mas eu sou muito inconstante. Eu começo numa área, daqui a pouco, mas agora eu queria testar outra. Mas a impressão que eu tenho, eu sou muito curiosa na vida, e eu sempre falo assim, eu precisaria de várias encarnações, porque eu tinha vontade de experimentar um pouquinho de cada área. A impressão que eu tenho é que a gente escolhe muito cedo a nossa área, e eu escolhi muito cedo também, não sabia o que queria, escolhi minha profissão baseada nas disciplinas que eu gostava de estudar na escola, no ensino médio. Então, minha graduação foi em física por causa disso. Olha a louca, né? Mas, assim, a impressão que eu tive é que, assim, meu Deus, tem tanta coisa, igual a Ana mesmo falou. Poxa, tem uma pessoa que viaja o mundo, né? Para fazer divulgação de uma bebida. Então, tem muitas outras áreas, sei lá, áreas artísticas, áreas administrativas. Eu gostaria... A impressão que tem é que como que eu vou escolher algo que eu vou chamar de minha profissão, que eu vou escolher aquilo pro resto da vida para fazer, se eu não experimentei as outras coisas? Vai que eu gosto de outras coisas, ou vai que eu tenha talento para outras coisas e não sei. Então,
eu consegui, depois que saí dessa multinacional, guardar um dinheiro, e a minha meta, a minha ideia era exatamente isso. Tipo, agora eu vou fazer, nessa fase da minha vida, aquilo que eu acho que eu deveria ter feito lá atrás, mas que a gente, né, tem a família, o pai dizia, não, agora você vai estudar, porque você tem o tempo livre, enfim. E tenho... Então, resumindo o que a Ana falou, para mim era ter uma quantidade X de dinheiro que me desse liberdade financeira, que não precisava mais de ter que ir atrás de dinheiro só para fazer essas tentativas de vida e de experimentações que eu tenho vontade de fazer. E viagem, óbvio. Claro, também é uma ilusão, porque não é isso que a gente faz. Senão a gente não teria um tanto de pessoas que a gente sabe que quando tem 1 milhão vai querer 2 milhões, quando tem 2 milhões vai querer 3 milhões, porque a gente quer aquilo que a gente está fazendo. É muito clássico isso, né? Me veio também um exemplo de um ex-aluno nosso no teatro, que tudo que ele queria era fazer teatro, não queria fazer outra coisa na vida. E ele foi bem na escola, ele sempre protagonizava as peças dele, porque era realmente uma pessoa dedicada àquilo e com capacidade. Mas ele tinha essa questão, ele queria primeiro ganhar dinheiro. Então ele foi se dedicar a isso e ele conseguiu. E nunca mais ele voltou para o teatro. Acho que ele nem vai assistir teatro. Porque uma vez que você está fazendo aquilo, é aquilo que você quer fazer. E eu resumiria tudo dizendo que dinheiro é uma boa desculpa para tudo. Dinheiro é uma coisa que a gente usa como uma boa desculpa para continuar pensando, sentindo e agindo da maneira incoerente, desalinhada, que a gente, de uma certa maneira, aprendeu a viver. A gente aprendeu a pensar uma coisa, sentir outra e agir de outra maneira. Culturalmente, a gente aprendeu a fazer essa cisão, porque, primeiro, aquilo que a Luana falou, por que a gente não aprende isso na escola? Toda vez que a gente desenvolve algum processo que é muito significativo para a gente, a primeira coisa que a gente pensa é isso. Por que a gente não aprendeu isso na escola? E eu já vou responder. A gente não aprendeu essas coisas na escola porque a escola não foi feita para isso. A escola ela foi feita para outra coisa. Ela foi feita para, a partir da crença da desqualificação, e ela foi feita para que a gente busque uma qualificação. Uma ilegitimidade que a gente busca uma legitimidade. Então, a escola nunca vai nos ensinar que nós já somos legítimos por natureza. Não por culpa da escola. Não tem ninguém dominando a escola falando com plano, malvado, fazendo isso. Não. A própria sociedade criou isso. Criou uma cultura de ilegitimidade, de desqualificação, logo precisa criar processos de requalificação e de legitimidade. Diga, Luana. Deu uma travada aqui, eu acho que no momento muito importante que eu gostaria de ter ouvido o que tu tinha dito. Parou e não veio mais, assim. Eu gostaria que você voltasse e falasse assim, a escola não foi feita para isso, a escola foi feita para... E aí travou, a gente não ouviu mais nada. Você podia repetir, Ana, por favor? Claro. A gente gostaria que fosse na escola que a gente aprendesse que a vacuidade das coisas, a gente gostaria que fosse na escola que a gente aprendesse que somos todos legítimos por natureza, que todos nós viemos de uma herança e dessa herança a gente pudesse fazer dela uma plataforma e não uma maldição. Toda vez que a gente experienciar algo significativo, a gente gostaria que a escola fosse isso. E aí a gente começa a pensar em como fazer uma escola que faz isso. Como colocar na escola esse tipo de experiência. Porém, a escola, ela não foi feita para isso. A escola, ela vem como uma solução de um processo cultural de que nós somos ilegítimos, que nós somos desqualificados por natureza, então a escola vem como uma experiência de legitimar, de dar alguma função para nós na vida. Então, se eu gostaria
que a escola fosse a serviço disso que nos entusiasma, que nos coloca em contato com a vida, isso não seria uma escola. Mesmo porque a escola, uma das fontes assim que fortaleceu bem a escola foi que precisava de soldados para defender ali um país, provavelmente na Itália, e numa região antiga, na verdade, Grécia, não sei. E aí se criou um treinamento de exército. Então, pessoas comuns se desenvolveram com a capacidade de virarem soldados, não sei se bons ou ruins, mas foram treinados para isso. E essa foi a grande sacada. A igreja falou, ótimo, ninguém precisa nascer católico, religioso, a gente faz um treinamento para se tornar. Ninguém nasce alguma coisa. A gente faz um treinamento e essa pessoa se torna aquilo que nós socialmente precisamos. Porque ninguém nasce dentista. Mas a gente está com dor de dente, então vamos fazer um treinamento para que alguém cuide do nosso dente. Então, a escola, ela traz por nascimento, assim, por criação, utilidade. Então, é um lugar que você vai aprender a ser útil. E todo esse processo de criação, ele não é útil, ele não vai atrás de utilidade, ele vai atrás de intensidade, de potencialização, de conexão, de vibração, e não de utilidade. E aí o que a gente faz? A gente apreende, a gente desenvolve, a gente experimenta esses processos potencializadores e a gente quer reduzir eles a uma utilidade. Então, a gente aprende a ganhar dinheiro e a gente reduz isso a uma utilidade. A gente aprende a fazer a vacuidade, a gente reduz isso a uma utilidade. Deixa eu aproveitar a vacuidade para resolver esse meu problema aqui. Então, foi isso que a gente aprendeu a vida inteira. A gente foi à escola e foi doutrinado, e nos doutrinou e aceitou isso. Em algum determinado momento a gente começou a acreditar nisso, então a gente mesmo mantém isso, para reduzir tudo em utilidade. E eu quero reduzir as coisas em utilidade porque em algum momento eu aprendi que a vida não é útil por si só. Como é que eu preciso encontrar utilidade. Então, nossos olhos selecionam as coisas como isso é útil, isso não é útil. Isso me serve, isso não me serve. Barata não me serve, mata. Mas ter galinha me serve porque ela bota ovo. Mas também serve para comer. Então, também de vez em quando... E assim a gente vai por coisas úteis e não úteis, né? E isso perde completamente a conexão e a relação com a intensidade da vida. Então, nessa nossa cabeça de utilidade, nesse nosso doutrinamento de utilidade, o dinheiro entra nisso. Qual é a utilidade dele? E raramente a gente vai pensar na utilidade real dele, na utilidade real que eu digo no sentido do que a gente está conversando aqui, né? Na potencialização dele. O que a gente vai pensar é ele como uma desculpa para manter as nossas crenças, para não fazer o que a gente já não faz e para continuar fazendo o que a gente faz. E para não fazer aquilo que a gente gostaria de fazer, mas uma das pessoas que mais me impressionou com o discurso de que ela se sentia muito prisioneira vi isso numa palestra, a gente compartilhou uma mesa, ela é viva e está aí, então não vou nem citar o nome porque não interessa, virar fofoca isso, mas essa pessoa que é uma grande herdeira, muito conhecida, ela pegou e falou, eu não posso ter a minha experiência de vida, eu não posso fazer o que eu quero, porque eu sou uma herdeira, eu tenho que fazer o que é uma maldição. E a gente ouve dizer, né, que toda herança é mais tendência de ser uma maldição do que uma liberação. E com dinheiro é igual, e com todas as crenças é igual. Por isso, transformar a herança em plataforma de sustentação e não na maldição que ela parece ser. Então, dinheiro não tem... É uma ilusão. Dinheiro é uma grande desculpa.
como todas as nossas crenças são uma desculpa para não fazer aquilo que a gente sente fazer. Porém, também, o que a gente sente fazer está vindo da onde? O que a gente está sentindo fazer está vindo talvez de uma ilusão. Então, viajar o mundo inteiro pode vir de uma ilusão de que se eu viajar o mundo inteiro eu vou ser mais culto, eu vou ter experiências mais incríveis, eu vou ter... Quem já morou fora cai numa desilusão muito grande, porque quando você pensa, quando eu morar fora, eu vou ser outra pessoa, né? Eu vou fazer de outra maneira, a vida vai ter mais glamour. E aí, quando você mora fora, é uma desilusão que você fala, meu Deus, eu sou eu ainda, eu faço as mesmas coisas, eu penso da mesma maneira, eu tenho os mesmos limites, e o fora não me agregou muita coisa, a não ser uma certa distração diferente, mas dura pouco, né? Prevalece quem já somos, e quem já somos é um amontoado de crenças que a gente alimenta. Porém, não é isso que a gente precisa ser, né? Mas aí, ao invés da gente mudar de crença para nos tornarmos outra pessoa, a gente reconhece a crença, esvazia a crença, entra numa outra relação com ela, porém, sabendo que a primeira coisa a se cuidar é quem vê a coisa. Então, não adianta a gente mudar a crença do dinheiro. Ah, vai viajar sem dinheiro, Danilo, para você ver que é possível viajar sem dinheiro. Não adianta mudar a crença em relação ao dinheiro. A gente tem que mudar o nosso mecanismo, quem somos nós em relação ao dinheiro. Eu acho que esse é o ponto. Quem somos nós em relação ao dinheiro? Diga, Cuca. É que às vezes a gente troca uma crença por outra, né? Mas a utilidade de ver uma crença oposta é que você percebe a sua. Por exemplo, eu acho que uma coisa que a gente faz muito, não é o meu caso, mas eu acho que acontece muito, é você identificar a profissão com a realização profissional. Daí ou você fica na profissão infeliz, porque você tem que estar naquela profissão que não está te realizando, profissão, ou você se rebela e sai da profissão e fica nessa batalha, eu tenho que fazer o que eu gosto, eu tenho que me realizar e ao mesmo tempo eu tenho que ganhar dinheiro. É uma baita ilusão. Então eu vou mostrar a crença oposta. Eu morei nos Estados Unidos, em Santa Cruz, que é o must, perto de São Francisco, todo mundo alternativo, é um lugar assim muito... E lá, eu tenho estatística, 98% das pessoas, dos americanos que moram lá, eles fazem trabalho voluntário. Então, eles dissociam completamente o profissional da realização pessoal. O profissional é assim, eu entro a tal hora, eu saio, estão me pagando tanto. Eles têm essa mentalidade, eu achei incrível isso. Estão me pagando tanto e eu trabalho, sabe como é americano, né? Por, assim, honestamente, sem piscar um minuto, por esse pagamento. O resto, o tempo é meu e eu vou fazer o que eu quero. E o que eu quero é fazer trabalho voluntário na jardinagem pública, eu quero fazer trabalho voluntário num trabalho de cuidar de doentes terminais, eu quero fazer trabalho... E é uma crença bem diferente do que muitas pessoas têm. Também é uma crença, talvez, né? Mas é muito diferente. Vendo a dele, você fala, nossa, eu associo trabalho com realização profissional. Quem diz que trabalha a realização profissional num mundo como o nosso? Quem diz? É só uma... Perfeito. É uma crença por outra, né? A crença de que o trabalho é trabalho, realização é realização e as duas coisas não necessariamente caminham juntas, né? Quando a gente começa a ver as infinitas possibilidades a partir do encontro com o desinvestimento das crenças, a partir da percepção de que a gente vive aquilo que a gente é,
e a gente não é o que a gente quer ser, a gente é aquilo que a gente distraidamente é, porque a gente nem sabe como a gente se tornou quem a gente é, porque vieram de heranças, às vezes de heranças ocultas, às vezes veio de segredo. Hoje em dia que existem técnicas, experimentos, onde nem segredo mais existe, né? Onde os segredos são revelados, a gente começa a perceber que pode ser que a gente tenha algum tipo de crença, algum tipo de ação, algum modo de vida baseado no segredo, que a gente então nunca nem soube, o segredo da nossa bisavó, que é um artifício para entrar, para se dar conta de que a gente vive a vida que a gente é, mas a gente não tem ideia do que a gente é, porque o que a gente é algo muito distante da nossa consciência, da nossa percepção de nós mesmos. A gente tem mais percepção dos padrões e das crenças, como se aquilo fosse uma verdade, como que aquilo existisse independente de qualquer coisa, do que realmente o que nos compõe. Os padrões e as crenças herdadas, todo um processo de uma primeira infância, como artifício, porque isso também não é uma verdade absoluta, mas é um artifício para a gente ir desmanchando uma realidade que é contestável, né? Então, eu tenho a sensação e vivo tocando essa experiência de que quando a gente alinha, isso quer dizer o quê? Quando a gente tem espaço para alinhar, o que eu penso, o que eu sinto e o que eu faço, então eu preciso de espaço para esse alinhamento, porque esse é um alinhamento, essas são forças que estão sempre querendo se encontrar, estão sempre se magnetizando entre si. Mas quando a gente não tem esse espaço, a gente cria interferências, a gente vai afastando e desalinhando um pensar e um sentir e um agir, um do outro. Então, a gente não tem que buscar esse alinhamento, a gente tem que esvaziar, desinvestir as interferências que atrapalham esse alinhamento. E quando esse alinhamento ele acontece, e você pensa, sente e age por alinhamento, que gera uma coerência, mas não essa coerência moral, né? Uma coerência desse alinhamento, aí sim você começa a ter uma experiência que para de decisão. Então, não existe trabalho, não existe satisfação pessoal, não existe busca por isso ou por aquilo específico, existe uma conjuntura de coisas que é inevitável. Você entra em relação com aquilo, é aquilo que você tem que fazer. E aquilo que você tem que fazer vai ser diferente de outra pessoa que está na mesma situação, também alinhada, ao seu lado, olhando para a mesma, vivendo a mesma experiência, e ela fala, não, o que tem que fazer é isso. Então, digamos que um conjunto de pessoas alinhadas fariam coisas diferentes na mesma situação, porque a perspectiva dela daquilo é diferente. Alguém vai falar, bom, nessa circunstância, alguém precisa cozinhar. Sou eu que vou cozinhar. Enquanto o outro está falando, nessa circunstância, alguém tem que plantar. Nessa circunstância, alguém precisa cuidar daquela pessoa que está precisando de cuidado. Nessa circunstância, alguém precisa ir para o outro lado do mundo para trazer outro oxigênio. Enfim, as circunstâncias vão nos levar em relação a algo indiscutível, algo inevitável, algo que me desperta uma necessidade e essa necessidade vai ter que ser atuada. E esta necessidade, essa meditação dessa madrugada, assim, que me veio muito forte por causa do encontro de ontem, que é trazer a raiz, a mente primordial para o coração, e o coração sabe tudo, né? Quando a gente sabe de cor, o coração ele sabe de cor, né? Ele sabe tudo. Esse alinhamento leva em consideração isso, leva em consideração tudo que eu preciso ter. Seja alimento, seja moradia, proteção, seja jejum, seja dormir ao ar livre. Não tem algo pré-determinado que o coração tem que saber, como se chegando aqui você está seguro.
nessas intensidades de práticas, quando eu fico muito intensa com uma prática de espelhamento, muito intensa numa prática de criação de realidade, de perfeição da vida, num desses dias de intensidade de prática, eu estou andando em São Paulo e vejo uma pessoa na rua, dormindo no meio da calçada, um morador de rua ou alguém, né, num estado assim bem precário de materialidade e completamente esparramado e deitado assim na rua, dormindo no meio da calçada. Quando eu olhei aquilo, porque estava num processo de muita intensidade, assim, quando eu olhei aquilo, a sensação que me veio foi confiança. Falei, olha a confiança que essa pessoa tem de em pleno meio do dia deitar no meio da calçada, confiança que ninguém vai pisar nela, que ela não vai ser chutada, que ela claro, essa é uma percepção momentânea, porém é a que me veio e foi inédita, né, vir dessa maneira. E há pouco tempo também eu estava no meio da rua, um calor danado, e tinha uma senhorinha oriental sentada no meio da rua, e eu estava indo levar o lanche para as meninas, que elas estavam ensaiando o espetáculo de dança delas, e aí eu me dividi entre olhar aquela senhora ou levar o lanche, e aí eu tomei essa decisão. Eu vou entregar o lanche, eu vou voltar e vou conversar com essa senhora. E quando eu fiz isso, ao mesmo tempo uma outra menina parou em frente a essa senhora, e aí eu não interferi, eu fiquei só assistindo, e ela começou a conversar com essa senhora, falou, tá tudo bem? E essa senhora começou a contar histórias lindas, contou da onde veio o nome dela, contou por que ela estava ali parada, que ela simplesmente resolveu parar porque estava muito calor e ela resolveu descansar um pouco e dava a sensação que era uma mendiga, né? Mas nada, era uma mulher com uma história maravilhosa de vida e eu fiquei morrendo de inveja de não ter sido eu a plateia principal dessa história. Mas, enfim, a gente não tem ideia do que as coisas são realmente. A gente imagina na nossa crença. E eu, num espaço de crenças, vi um mendigo na rua e vi confiança. Isso não quer dizer que se eu não insistir nisso, esse espaço não me dará outras coisas. Por exemplo, me dará esse espaço uma atitude inevitável de atuar concretamente em relação ao mendigo. Isso vai levando, com o tempo cultivando o espaço, você vai desenvolvendo aquilo que é necessário, aquilo que é inevitável você fazer. E aquilo que é inevitável vem do coração, vem dessa coerência, desse alinhamento, vem dessa mente enraizada no coração. E essa mente enraizada no coração sabe de tudo. Então, ela antecipa, ela sabe, ela tem uma clareza, né? Ela tem claridade. E ela vai se criando conforme a relação, e não busca um fim, não tem já um fim premeditado, e agora você trabalha funcionária daquele fim. Então, é um estado puro de criação, lúcido, né? A mente no coração traz essa lucidez, essa claridade. Quando a gente associa a mente às nossas crenças, é uma grande prisão. Então, o problema não é a mente. E aí existem encontros que me deixavam muito desconfortável quando a gente começava o encontro e o facilitador do encontro falava, agora eu quero convidar vocês para deixarem as suas mentes lá fora, não tragam a sua mente aqui dentro. Como é que eu vou deixar fora uma coisa tão preciosa, né? É aonde ela está, aonde está a raiz dela. Se a minha mente está na raiz de uma crença, eu vou ter uma relação muito diferente se ela estiver na raiz do coração. Diga, Cuca, você ia falar alguma coisa? Então, o que a gente... Fale, Luana. Rapidinho. Quando você fala do cultivo da mente no coração, então você associa que a principal prática seria a meditação na vacuidade ou teriam outras práticas para a gente fazer essa integração? A gente faz muitas práticas. A gente ficou 3 anos aqui colecionando práticas e fazendo, e nunca nenhuma prática ela era o fim, porque sempre foi um artifício
porque senão a gente vira funcionário da prática, a gente cola a nossa mente naquela prática. E quando a mente se cola na prática, sustenta uma crença. E aí eu só troco de patrão. Claro, ficar num patrão mais agradável é melhor do que um patrão desagradável. Claro, viver com a mente de um americano resolvido entre trabalho, receber dinheiro, voluntariado e satisfação é melhor do que outras coisas. Então, existem muitas práticas. A prática da vacuidade, ela também pode ser considerada um artifício, porém ela tem alguma coisa que nenhuma outra prática tem até então, que na verdade é muito próximo à prática da técnica Alexander, que também tem uma coisa que raramente não encontrei ainda em outras práticas, que ela te leva a um fim. Porém, esse fim é o vazio. Então o fim é o início. Fim e início é a mesma coisa. Então, ela te leva a um lugar, não sei, a gente aqui, né, a Cuca, Guida e outras pessoas podem ter mais experiências com a prática da vacuidade e tido outros encontros com ela. A gente está no início, então a gente não chegou a nenhuma realização, provavelmente, né, da vacuidade. A gente está falando por isso como artifício, como vamos insistindo, e vai saber onde a gente vai chegar. Quando a gente já sabe onde vai chegar no vazio, na vacuidade de todas as coisas, mas vai saber qual é a experiência de chegar nisso, né? Então, eu diria assim, para mim, tanto a prática da técnica Alexander como da vacuidade são duas práticas que o fim delas é indiscutível. Porém, quem é que faz a vacuidade? Quem é que faz a técnica Alexander? É um utilitário. Então, facilmente, essa pessoa pode reduzir essas práticas à utilidade. Então, a prática por si só não garante nada. Por isso que o que importa é quem é que está fazendo a prática. Então, temos na mão práticas que realmente podem nos despertar de uma grande ilusão e de um sofrimento para entrar em algo que a gente talvez nem consiga imaginar de intensidade de vida, mas a gente tem do outro lado um ser cheio de crenças do eu, do corpo, da mente e de todo o movimento de vida. Então, de nada adianta essas práticas estarem aí há muito tempo se esse ser não desperta, né, para estar à altura da prática. Aliás, a coisa que mais me chamou sempre a atenção, desde muito jovem, era como nós somos capazes de criar coisas incríveis, começando por exemplo, ter filho, fazer uma obra de arte, fazer uma música de uma lucidez, de uma precisão incrível, criar um espetáculo, uma obra de teatro que ali está tudo. Enfim, a gente é capaz de fazer obras-primas divinas, mas não estamos à altura das nossas obras. O grande trabalho para mim sempre foi perceber como é que a gente vai estar à altura da nossa obra, como é que a gente vai estar à altura da nossa capacidade. E a gente não está à altura da nossa capacidade de realização e das obras que a gente tem feito aí ao longo da vida, porque a gente está preso nessas crenças e padrões que nos impede. Então, pouco importa, quer dizer, muito importa que a gente tenha processos tão ricos como a vacuidade, mas ela não garante nada, porque ela por si só, ela não está nem um pouco preocupada se a gente alcança ela ou não. Ela existe pronto, não está convencendo ninguém de nada. E será que a gente vai estar à altura dessa prática? Então, sim, eu diria que a prática da vacuidade, porque ela de uma certa maneira, a prática da técnica Alexander, ela envolve outros tempos e outros investimentos de
né, só para você ter uma ideia, você precisa ficar 3 anos todos os dias numa formação que não vai garantir nada, porque você pode ficar esses 3 anos com a sua crença bem enraigada e reduzir uma técnica Alexander a uma utilidade. E colocar depois no seu espaço de atendimento, vem aqui para sentir menos dor nas costas, vem aqui para curar o seu joelho. Então, você reduziu ela a uma utilidade, nada garante. Mas quem sentir essa possibilidade de ficar 3 anos, todos os dias, praticando a técnica Alexander na sua formação, que são 3, 4 horas por dia, e se transformar o tempo todo a partir disso, eu super recomendo. A vacuidade também precisa de dedicação, mas ela exige menos, tecnicamente, né? Aqui a gente está fazendo de graça, cada um faz no seu tempo, você se apropria e vai vendo camadas que você vai precisar se desenvolver mais e mais. A gente tem alguém nos dando a mão nesse caminho, com muita experiência nisso. Então, quer dizer, tá fácil, né? Porém, não garante nada. Então, sim. Agora, como disse a Cuca ontem, a gente ficou 3 anos fazendo um monte de outras práticas. O importante é não acreditar que é a prática que está te fazendo aquilo. E sim, ela está te dando a possibilidade de experimentar uma coisa que você vai se transformar e aí sim você não precisa mais da prática, ela se torna desnecessária. Então, bueno, a gente vai finalizar, a gente não chegou nem a tocar no assunto do nosso encontrão, mas isso é o que menos importa, porque a gente está tocando no assunto mais importante para esse encontro, que somos nós mesmos. Porque não existe nada... Só uma palavrinha. Sim, Cuca. Uma palavrinha que, assim, a gente tem tantas coisas à nossa disposição, tantos recursos técnicos que a gente vê, ouve, a gente tem que saber escolher também. Quem escolhe é você. Eu fiquei muito impressionada com uma menina que escreveu, dizendo que estava grávida e que foi meditar sobre a ficou angustiada porque a vacuidade, agora a vacuidade do corpo, a vacuidade do filho, a gravidez. Eu fiquei muito impressionada com isso, porque mostra que você não sabe escolher a prática, na minha opinião. Você tem que escolher qual é a prática que é mais adequada para aquela questão que você está, como que você vai transpor aquela situação usando a prática mais adequada. As práticas são para ser usadas. Então, se você não entende nada da vacuidade, mal sabe o que é, e começa a se confundir agora, a vacuidade do meu corpo, meu filho, é uma confusão danada, isso não vai te levar a nada. Faça outras práticas. Então, é preciso também ter esse discernimento, pensar qual é a prática que eu quero nesse momento, que vai me possibilitar alguma coisa que eu quero, sei lá. Isso tem muito a ver com a utilidade. E qual é as pessoas do bem têm que tipo de busca como utilidade? Se tornar uma pessoa melhor, se tornar uma pessoa do bem, se tornar uma pessoa maior, né? E é isso isso é uma grande utilidade. Isso é eu vou começar a usar todas essas práticas para ser melhor. E se eu sou melhor, eu acredito que alguém é pior. Então, ou eu acredito que eu sou pior também. Então, é um movimento grande em nós. É um movimento grande em nós. E é isso, e é assim que a gente está preparando e vai seguir preparando e vai viver um encontro concreto, num lugar específico, com necessidades básicas específicas de comer, se abrigar, se relacionar. A gente vai cuidar desse encontro, vai criar esse encontro a partir do olhar para nós, né? Em quem somos nós e todas as nossas expectativas que precisam ser desinvestidas, né? Então, vamos seguindo e agradeço muito, assim, cada um
expor morrendo de vergonha, às vezes, as suas crenças, mas é a melhor maneira dela vir à tona é a gente falando sobre ela, para poder pegar ela no pé, aonde é que ela está ali se segurando. É como pegar no flagra, né? Ela morre de vergonha e fala, deixa para lá, então vou embora desse corpo. Então tá, meus queridos, vamos seguindo. Existem... O motivo maior de deixar gravados os encontros não é nem porque as pessoas que não podem acompanhar, que também é por isso, né, que elas não podem acompanhar, poderem estar aqui junto, mas para a gente poder rever também. Por exemplo, a vacuidade de ontem eu acordei com vontade de rever, porque ali você vai insistindo, né? Você vai abrindo camadas. Então, revejam ali, meditem na vacuidade e usem os vídeos como apoio. E também a gente está na rede da Malaya, a Cuca está lá também, ela pode orientar, né? Se algum momento se sentir perdido. Então tá, vamos seguindo e a gente se vê na terça-feira. Bom processo a todos. Um beijão.